Continuando a sequência de ensinamentos e a respeito dos 7 anseios, que estão fundamentados nos dons de santificação, dentro do que se considera no Catecismo da Igreja Católica, e dentro dos 7 pecados capitais. É necessário que a gente compreenda o anseio de honra com aquilo que ele é de fato. É a sede que o ser humano tem por valor. Seja o valor que nós consideramos às coisas ou a nós mesmos. Todos os anseios fundamentais, é importante que a gente recorde a primeira formação e o primeiro diálogo, que todos os anseios fundamentais são desdobramentos de um único anseio fundamental, que é o anseio de ser. E o ser é a verdade. Aquilo que as coisas são é a verdade para nós. Auxiliados que nós somos pela revelação, aqueles que creem no Deus judaico-cristão, eles assumem Deus e a experiência de Deus como a revelação daquele que é, ou seja, com o ser, que sustenta o ser de cada coisa. Então, essa percepção que a gente faz com a nossa razão natural, de que por trás de cada coisa mutável há uma lei menos imutável, regida por um princípio menos imutável e assim por diante, a gente percebe que todas as coisas apontam para uma espécie de unidade. Então, é importante entender que no âmago de todo ser humano, nós anelamos pelo ser absoluto. Então, desta forma, o nosso intelecto compreende como mais perfeito aquelas coisas que possuam com mais evidência a presença de princípios tidos como superiores. Vamos dizer assim, nós percebemos como algo superior, algo mais valioso, algo que tenha menos mudança. E isso que tem menos mudança e sofre menos variação é algo que está mais próximo de princípios superiores, porque sofre menos variação, seguindo aquela escala que eu disse agora. Por exemplo, quando nós contemplamos uma coisa inanimada, né, uma pedra, e um ser vivo, nós notamos no ser vivo elementos superiores, e o temos por superior graças à evidência de princípios superiores operando no ser vivo, que nós não percebemos na coisa inanimada. Então, isso a nossa razão natural percebe. Então, que um animal é mais valioso do que uma pedra. Mas nós temos a questão da desordem do pecado original. Ele desassociou o intelecto humano desse referencial uno. Essa é a desordem que o ser humano vive. O nosso intelecto está desassociado desse referencial uno. Então, a gente percebe esse valor baseado nesses princípios até um certo ponto. E ficamos como que estivéssemos tateando no escuro a busca dessa unidade em cada coisa. Então, o dom da graça santificante, da inteligência, faz com que nós percebamos, a partir da luz divina, o valor real de cada coisa, baseado na presença de unidade nessa coisa. A presença da perfeição desse absoluto nessa coisa. E aí é interessante conhecer a raiz da palavra inteligência, como ela é mal utilizada e mal interpretada. A palavra inteligência do latim, intelligere, intus, dentro, legere, ler. O dom da inteligência é a capacidade de ler dentro das coisas, de perceber o que está por dentro das coisas. Justamente está aliada à capacidade de nós percebermos a presença desses princípios universais dentro de cada coisa. Então, nós percebemos que um ser humano é muito mais valioso que qualquer outra coisa, porque não há nada igualável ao ser humano em toda a criação. Então, a dignidade do ser humano, ela é por si só. E nós, pela inteligência, pela capacidade de ler dentro, essa capacidade que é dada pela graça de Deus, que só pela inteligência humana natural não é possível perceber com todas as variâncias, eu percebo a dignidade natural que eu possuo diante das criaturas e que nós possuímos em igual, em dignidade, uns perante os outros, e que não varia de acordo com a minha leitura, mas ela é, porque está aliado ao ser e está associado à proximidade que o ser humano tem desse ser absoluto. E por isso que nós percebemos-nos superiores aos outros seres também animados. Quando nós não possuímos o dom da inteligência, o anseio de valor ele está então desordenado. Ele tateia no escuro. E a gente começa a valorar coisas mais do que elas deveriam ser e a desvalorizar coisas que eram por si valiosas. Quando nós tiramos esse referencial, então
Qualquer coisa pode ser o referencial para dar o valor às coisas. E um ser humano pode ser menos valioso do que o mercado. O ser humano pode ser menos valioso do que uma lei. O ser humano pode ser menos valioso que uma instituição. Compreende? Quando nós também fundamentamos a nossa experiência de valor próprio na opinião de outro, na opinião de uma instituição, na opinião de uma organização, e a gente não se olha com o olhar dessa unidade, a gente não percebe o nosso valor e depende. E a opinião de outro pode tirar a nossa paz. Gera em nós a frustração e o pecado capital da ira. Então, olha que interessante. 7 dons, que vão ordenar 7 anseios naturais que todos possuem. Se não ordenados pela graça, decaem em um pecado capital. E como isso está próximo de nossa vida? Em resumo, é isso. O anseio de valor precisa da inteligência para perceber e ler dentro as coisas, com o olhar da luz da unidade, do ser, de Deus, mesmo de si mesmo. E manter a paz diante das circunstâncias que apontam para nós aquilo que nós não somos. Então, aqui eu abro a minha explanação, dizendo que, de fato, é necessário a graça santificante para que possamos ir além. E sem ela, nós podemos usar qualquer referencial e apoiar os valores das coisas, até da forma mais absurda. Passando do sagrado, como bem disse Eliakim, ao profano ou ao mundano, ponderei a respeito deste encargo que eu procuro agora dar minha contribuição, a respeito do anseio de honra, a autoafirmação das minorias. Não é de desconhecimento geral de que, por exemplo, numa determinada época da nossa história, mais precisamente no direito romano, aquelas pessoas que eram consideradas minorias, escravos, elas não eram sujeitos de direito, elas eram objetos de direito. Vou dar um exemplo. O meu escravo, a minha escrava, isso vale dizer crianças, pessoas com algum tipo de limitação física, era por aí. Esta época é uma época que há uma coincidência, vamos dizer assim, chega a ser assustadora. O Brasil, segundo a minha ótica, e de muitos também, ele se apresenta como um símbolo de país deformado pela, aspas, autossuficiência, que produz uma estrutura injusta, exploradora e opressora. A ambiguidade humana produz uma relação social competitiva, uma cultura ambígua, um processo histórico caótico e um país idolátrico. Mas como chegar a esta inferência? Aqui no Brasil, apenas para termos uma referência, da monarquia à república, pontuo a palavra dos homens e a honra, a dignidade das minorias. Por exemplo, negros. A nossa experiência histórica, chama-se legiferante, de tanto fazer leis, caracteriza realmente um racismo histórico. É consolidado isso. Veja, desde os séculos XVI até o XIX e até, vamos dizer, os nossos dias. Agora, é de se espantar o que, aspas, o Brasil tem feito. A título de exemplo, e para acentuar o anseio das minorias, tomem nota, o Decreto-Lei número 406, de 4 de maio de 1938, lançou a semente, as raízes de discriminação e de crime contra a humanidade. Observa o artigo 1º, aqui do Brasil. Não será permitida a entrada de estrangeiros de um ou outro sexo, aleijados, é minoria,
Mutilados é minoria. Inválidos, minoria. Cegos, surdos mudos. E mais, uma conotação pejorativa. Indigentes, vagabundos, ciganos e congêneres. Aqueles que apresentem afecção nervosa ou mental de qualquer natureza. Fala do álcool, dos toxicômanos, especialmente tuberculose, tracoma, infecção venérea, lepra e outras. Ainda vai além. Diz que os menores de 18 anos e maiores de 60 que viajarem sós têm que ter bens suficientes para não ficar mamando nas tetas do Brasil, como diria o outro. E o parágrafo único diz que a enumeração acima não exclui o reconhecimento de outras circunstâncias impeditivas. Ou seja, fica a critério de quem manda, de quem dá carta e joga de mão. A critério deles, da conveniência e da oportunidade. Minoria. E o artigo 2º desse decreto, que o governo federal reserva-se o direito de limitar ou suspender, por motivos econômicos ou sociais, a entrada de indivíduos de determinadas raças ou origens, ouvido o Conselho de Imigração e Colonização. As minorias são obrigadas, por exemplo, por meio de propagandas enganosas veiculadas na mídia, que a pessoa tem que ser alta, magra, cabelos esvoaçantes, olhos azuis, automóvel, iate, e ocupa os maiores cargos. Isto é fantasia, não existe no mundo real. E as minorias ficam ansiosas para consumir em certa medida tudo isso. Então, como resolver essa questão de honra das minorias? Então, esse processo histórico, ele é caótico, porque realmente é um país idolátrico. As pessoas querem idolatrar coisas que não são essenciais, mas elas são influenciadas a achar que aquilo é essencial. Então, por isso que dá esse vazio, como pontuou ele aqui. Dá esse vazio, mas não é só do brasileiro. Em toda parte do mundo, enquanto tiver ser humano, nós vamos ter essa ansiedade, que é realmente aquela impressão da finitude do nosso corpo. O que nós vamos fazer? Será que eu vou aguentar chegar até lá? Este anseio de honra à autoafirmação das minorias, ela necessariamente passa por um grau de conscientização da população, educação da população e provocar as instituições exigindo responsabilidades de quem, aspas, se meteu a querer dirigir o país, mas sem a conscientização só vai ficar perguntas ou anseios nas esquinas, mas sem nenhuma ação. Então é necessário ter a conscientização e agir. Agir. Todos nós somos iguais. A Constituição diz a vida. Mas isso aqui é uma meia-verdade, viu? Eu vou provar. A Constituição diz que todos nós somos iguais, certo? Eu convido qualquer um a ir, por exemplo, de madrugada ali para o lado, eu não sei se parou agora, ali no Lago São Francisco, de frente à Faculdade de Direito e do lado do Procuradoria-Geral de Justiça, o descarte de negros do Haiti, por exemplo. Eles botam dentro de um ônibus, viajam dias, aspas, vomitam todos eles lá com uma malinha e acabou. Onde é que está a igualdade? A polícia chega, às vezes, tem muitos policiais que aproveitam dessa situação, refugiados, sei lá em que circunstância, para tomar dinheiro desse pessoal. Eu tive, por exemplo, o caso de uns bolivianos aí que foram acusados de assassinato. Pois eu fiz a defesa dos 3 bolivianos e invoquei uma passagem bíblica quando Nabucodonosor colocou os 3 jovens na fornalha.
Que igualdade, né? Dinheiro, querendo dinheiro. É cultural. Então, se a gente não reagir, vai ficar assim. E tem o artigo 37 da mesma Constituição que fala da administração pública. O que eu estou falando resume tudo na administração pública. Todos eles têm responsabilidade. Uma outra perspectiva. Isso está em Atos dos Apóstolos. Quando Filipe estava fazendo uma caminhada, ele viu um negro, eunuco, me parece, mas ele era alto funcionário de etíope, né? Pois ele na carruagem, ofereceu carona a Filipe. E estava lendo um texto de Isaías. E lá pelas tantas ele falou para o filho, pô, mas você precisa me ajudar aqui, como é que eu vou interpretar isso, ler se eu não tenho alguém para me ensinar? Minoria, mas humilde. Isso é prova de inteligência. Negro. Mas isso transcende o que eu estou falando aqui. Isso não pode estar impregnado na Constituição Federal do Brasil. Nós é que temos que dar efetivação a esses direitos. Não precisa mais de leis. Por um acaso eu vi que nós temos, pelo menos, acho que 16 mil leis. Quem é que vai conhecer isso tudo? Não dá. Não dá. O camarada falou, pô, ninguém é dado desconhecer a lei. Pô, ninguém é autossuficiente no direito. Não é verdade? Então, Borba, a Constituição está aí, está para ser exercitada. Só uma colocaçãozinha minha também aqui, como queria só chamar a atenção de vocês sobre algumas coisas. Existem na teoria antropológica clássica, alguns mais universalizados, outros menos, mas são modelos bastante conhecidos, dois modos de explicar como uma sociedade permanece unida. Um modelo é o modelo chamado modelo do bode expiatório. A sociedade fica unida porque existe alguém que é o bode expiatório, que é um pouco o culpado, o que está abaixo dos outros, e os outros se unem na oposição àquele outro. Um dos grandes problemas desse processo é que ele gera, normalmente, uma reação violenta e agressiva daquele que foi o bode expiatório. O bode expiatório, quando tiver força para deixar de ser bode expiatório, tenta se vingar daquela elite que o marginalizou. Existe um segundo modelo, que também é bastante comum para se explicar a unidade da sociedade, que é o modelo do sacrifício fundacional. As sociedades, na teoria ou na prática, no modelo mítico ou no modelo real, se organizam através do sacrifício de algum fundador ou de alguns fundadores, e se mantém unida na memória deste sacrifício. O Ocidente cristão é construído em torno da ideia de um sacrifício fundador. Deus se sacrifica para criar a cristandade. E a sociedade vive em função de um modelo de sacrifício pelo outro. E, nesse caso, a visão da minoria é totalmente diferente da visão do bode expiatório. Existe na tradição cristã medieval, no Oriente dura mais, no Ocidente foi perdida com o tempo, mas o louco, na aldeia, o louco é um presente de Deus. Não sei se vocês já ouviram essa história. Nas pequenas aldeias medievais, ter um louco era sinal de ter recebido um dom especial de Deus.
Porque Deus falava para aquela aldeia através do louco. Para quem gosta de Tarkovsky, por exemplo, tem em vários filmes de Tarkovsky volta essa imagem recorrente de uma pessoa louca, em termos, que fala coisas mais ou menos absurdas, mas que é a palavra de Deus, a palavra mais sensata naquele contexto, ainda que os outros não consigam interpretar. Por que eu estou falando isso? Porque este é o modo que a tradição, a sabedoria cristã encontrou para valorizar as minorias. O louco, numa sociedade pobre, numa aldeia, é aquele que é menos capaz de ter um serviço, executar as suas tarefas, ter o seu serviço. Porém, é ele, através dele, que Deus se comunica para toda aquela sociedade. Dentro do mundo cristão, de uma visão cristã, as minorias são aqueles que Deus deu a toda a sociedade para que a sociedade compreenda realmente qual é o sentido último do seu agir social. Nesse sentido, eu volto naquilo que o Eliakim estava colocando sobre a questão da inteligência. A inteligência última do ser humano é perceber naquele que sofre, naquele que vive uma situação mais fragilizada, a possibilidade de entender o verdadeiro valor de todos e de todas as relações. Como se vocês têm, por exemplo, famílias com síndrome de Down, que tem pessoas com síndrome de Down na família, frequentemente tem essa experiência. A pessoa com síndrome, qualquer outro tipo de limitação, é normalmente aquela que se torna o polo de encontro, o chamado à humanidade de todos. Eu, pelo menos, conheço uma família onde o pai era um daqueles workaholics que só se preocupava em ganhar dinheiro. Quando tem uma filha com síndrome de Down, ele diz: agora eu descobri o que vale a pena na minha vida. Até então eu não sabia. Eu achava que ganhar dinheiro era o valor da minha vida. Agora eu sei que não é. E faço as coisas realmente para aquilo que vale. Então, isso me parece, quando a gente fala de anseio de honra, essa inteligência é a capacidade que Deus nos dá de perceber naquele que é mais frágil, naquele que é o que nós chamamos de minoria, aqui também o sinal do valor de cada um de nós e de todas as nossas relações. E eu terminaria aqui dizendo que me parece que todos nós constatamos isso hoje. Não quero fazer pouco do que você falou, Sérgio. Acho que todos nós somos gratos, mais do que por aquilo que ele falou, por aquilo que ele demonstrou ser hoje.